E aí, galerinha do sétimo ano, quem tá falando aqui é o professor Paulo. É muito bom estar podendo aí de novo estar falando para vocês, apesar da nossa distância aí devido a essa quarentena que a gente está tendo que cumprir pelo coronavírus. A gente consegue aqui pelo computador ainda se falar e a gente tentar aí retomar um pouquinho mais ou menos como a gente fazia aí no nosso dia de sala de aula, eu preparando uma aulinha e vocês aí me ouvindo e prestando atenção no conteúdo. Então, para a gente poder começar, vocês estão com o cronograma aí semanal que eu montei. Então, como primeiro passo aí desse cronograma, vocês vão ver essa aulinha que eu montei para vocês sobre a parte inicial aí do capítulo 3, para que a gente dê continuidade, né? Nós trabalhamos aí o capítulo 1 e o capítulo 2 no início desse bimestre, e agora vamos encerrar esse módulo 1 aí trabalhando esse capítulo 3, que vai falar um pouquinho da atmosfera e do clima aí do planeta. Então, para a gente poder começar, vamos falar um pouquinho da atmosfera, que nós já viemos estudando aí ao longo do capítulo 2, e vamos inserir o clima, que é uma condição, aí um padrão de uma determinada região, para que vocês possam ter aí a ideia de alguns conceitos que a gente trabalha. Por quê? Porque nós vamos falar um pouquinho de seres vivos aí no módulo 2, e nós precisamos então ter uma exata noção das condições do planeta, porque no planeta, em certas localidades, você vê certos vegetais, certos animais, e em outros não, e o clima acaba sendo aí um fator muito relevante. Então esse capítulo 3 vem trabalhar para nós essas condições climáticas que a gente vê no nosso planeta. Então vamos começar o capítulo 3 falando um pouquinho do clima da Terra. O clima da Terra, pessoal, ele sofre mudanças constantes, né? Ao longo aí das eras que a Terra passou, sofreu muitas mudanças. Só que essas mudanças elas são geradas por fatores que muitas vezes nós como seres humanos não temos participação, outras vezes nós temos, né? Porque a ação humana ela também provoca mudanças climáticas. Nós vamos falar um pouquinho disso mais para frente. Mas existem fatores que são fatores ambientais, fatores externos, né? Como vento, água, temperatura, relevo, altitude, latitude, uma série de condições aí que são externas aí ao nosso planeta e que modificam muito o clima, e alguns fatores internos, como terremotos, vulcões, né, que são também fatores aí que provocam mudanças climáticas no planeta. Agora, a Terra, ao longo dessa existência de bilhões de anos que ela tem, ela vem sofrendo muitas mudanças climáticas. Inicialmente, o clima da Terra ele tinha uma condição, né, extremamente quente, gases tóxicos, uma atmosfera em que era impossível respirar, não tinha superfície sólida, como nós vimos aí no capítulo 1, e hoje, né, a gente vê a Terra numa condição mais ou menos como essa imagem aí, como é que pode, né? Duas imagens que se contrastam, ou seja, uma Terra inicialmente aí extremamente quente, há 4,5 bilhões de anos, e hoje uma Terra aí com uma condição da água no estado líquido, superfícies rochosas sólidas, né, e temperaturas muito menores do que eram antigamente, ou seja, o clima mudou muito. Só que hoje o clima ele estabelece um padrão em alguns locais, ou seja, ao longo dos anos se verifica que em determinadas regiões o clima não muda, o clima permanece inalterado. O que se altera é o tempo. Então nós vamos falar um pouquinho sobre essa diferença entre clima e tempo, porque muitas pessoas têm dúvidas sobre esse conceito. O que é clima e o que é tempo. Então vamos ver um pouquinho sobre isso. Olha aí. Então vamos iniciar primeiro definindo o que é clima. Então, pessoal, tá na tela de vocês aí, ó. Então, clima é o comportamento esperado por uma determinada região e conta com informações coletadas por pelo menos 30 anos. Ou seja, que tipo de comportamento? Comportamento nas condições ambientais, ou seja, temperatura, umidade, uma série de fatores aí que são muito relevantes para determinar as condições do clima de uma localidade. Ou seja, o clima é algo que é um padrão. Em determinadas épocas do ano, você sempre vai encontrar aquele padrão climático. Não é algo momentâneo, algo que está acontecendo agora. Está chovendo, está sol? Não, tá? O clima é uma coleta de informações ao longo de anos que determina um padrão para aquela localidade. Então, no mapa aí que eu vou mostrar para vocês, ó, tá subindo um mapa do Brasil e ele mostra aí, olha aí, ó, algumas regiões e alguns tipos de clima presente no Brasil. Então, equatorial, tropical,
semiárido, subtropical, que você pode chamar também de temperado, tropical litorâneo e tropical de altitude. Ou seja, em cada uma dessas regiões, ao longo de determinadas épocas do ano, ele vai ter um padrão de chuva, ou de seca, de calor, ou de frio, ou de clima mais ameno, ou seja, ele vai ter um padrão esperado numa determinada localidade. Por exemplo, para nós aqui em São Paulo, o nosso verão é um verão muito quente, com chuvas normalmente aí no final da tarde. A gente já espera, apesar desse ano ter sido um ano aí em que as chuvas acabaram sendo muito mais volumosas, mas o padrão esperado é isso: calor com chuva no final do período aí. Agora, nosso inverno já é muito oposto. O inverno mais frio, muito mais seco, né? As condições aí de umidade reduzem demais, ao contrário do que se vê, por exemplo, no Nordeste do Brasil. No Nordeste, o padrão é inverno vai chover e no verão vai fazer bastante calor com poucas chuvas. Então, é uma condição típica daquela localidade. Então, isso é o que a gente define como clima. Agora vamos ver a definição de tempo. Então, olha aí, ó. Tempo já é uma condição momentânea de uma região. Ele pode durar algumas horas ou alguns dias. Ou seja, é aquele momento que você fala, olha, tá chovendo, tá calor, tá frio, tá sol, mas não é questão. Às vezes você pode ter no inverno um dia mais quente e no verão um dia um pouco mais frio ou mais fresco, né? Não vamos falar em frio, mas mais fresco. O que acontece? Ou seja, é uma condição do momento. Então, a gente tem isso o tempo, que é o que a gente vê na meteorologia. Então, quando você vê na TV aí essas moças dando a previsão do tempo, ela tá te dando uma condição para alguns dias. Hoje em dia, a previsão do tempo, ela chega aí a estimar uma semana, né? E ela normalmente é muito precisa nesse tempo. Aqui no Brasil, nossa previsão aí, a melhor aí normalmente é para 3 dias. Então, para que você tenha essa diferença de que clima é uma condição padrão de um local em determinadas épocas do ano e o tempo não. O tempo é uma condição momentânea. Pode estar chovendo, pode estar sol, ou seja, o tempo muda num dia. Você pode ter sol e chuva no mesmo dia sem o menor problema. Tudo bem? Então, pessoal, aqui termina o nosso primeiro trecho de aula para a gente conhecer um pouquinho dessa diferença então entre tempo e clima. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito bom aí poder falar para vocês. Até a próxima. Um beijo, brigadão, tchau, tchau.